Olá, alunos Paraná, tudo bem? Me chamo Jefferson, sou o professor de Ciências que vai trabalhar com vocês a partir aí dessa aula 4 com os conteúdos. Vamos trabalhar da maneira mais próxima do que temos esse conteúdo em sala de aula. Vocês têm aí vários mecanismos de acesso também para contactar os professores, para ir tirando dúvidas a respeito disso. Quem por acaso quiser também contactar eu, vocês têm o meu nome aí, Jefferson Cristo, e podem me procurar também. E a gente pode ir conversando a respeito de dúvidas, o que eu puder atender vocês, a gente vai providenciar, certo? Na aula de hoje, a gente vai começar pensando algumas coisas sobre partículas muito pequenas. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa antes. Vamos lá. Estamos falando de algo muito antigo, veja só. Uma reportagem de jornal, que eu fiz um recorte e trouxe para vocês. O bóson de Higgs é popularmente conhecido como a partícula de Deus. Esse nome teve origem em um livro muito popular, escrito no ano de 1993, chamado Partícula de Deus, escrito pelo físico Leonel Lederman, ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1998. A teoria do campo de Higgs permitiu que mudássemos a forma como entendemos o universo. Hoje acredita-se que nem mesmo o espaço vazio é completamente vazio, pois todo o espaço é permeado por um mar de bóson de Higgs e outras partículas. Então, pessoal, estamos falando de algo pensado há muito tempo atrás? Olha, 1998 nem é tanto tempo atrás assim. Talvez alguns de vocês não eram nascidos, mas não é tanto tempo atrás assim. Aqui um exemplo do que foi desenhado nesse livro que foi publicado aí, chamado Partícula de Deus. Existem várias partículas na natureza, em todo o espaço. Quando eu digo em todo o espaço, não só dentro do planeta Terra, fora do planeta Terra também, onde essas partículas, como as partículas de luz, os fótons, as partículas carregadas negativamente, os elétrons, e outras partículas mais, como o quark, eles não estão soltos no universo, e sim eles estão no meio de um mar, dessas partículas branquinhas, que nós chamamos de bósons de Higgs. Acabou recebendo esse nome de partícula de Deus, por quê? Porque é a partícula responsável por formar tudo. E foi que foi descoberto, nessa época, pelo Leonel Lederman. E olha só, estamos falando de algo bem recente, né? Será que tão recente assim? Antes de continuar, quero só lembrar o pessoal que é aluno lá da Escola Municipal Erasmo Piloto, que a professora Lorena mandou um abraço para vocês. E ela quer que vocês prestem muita atenção e façam as atividades. E também o pessoal lá do Colégio Omar Sabag, que a professora Juliana Túlio também pediu para vocês prestarem atenção que ela vai cobrar essas atividades, viu? Um abraço, Lorena e Juliana. Vamos lá, nossos objetivos para a aula de hoje. Conhecer as partículas subatômicas. Nossa, professor, que nome é esse? Calma, nós vamos trabalhar com detalhes. Entender o comportamento dessas partículas, perceber a organização das partículas do átomo e também aplicar técnicas de modelagem da estrutura do átomo. E é óbvio, ser feliz. Continuando. Pessoal, antes da gente entrar nesses temas em si, a gente precisa diferenciar duas coisas. O que é uma teoria, você pode chegar para o colega, nossa, eu tenho uma teoria de por que hoje o Sol não está aparecendo. Certo? Pode ser porque ainda esteja à noite, pode ser porque tenham nuvens. Então, uma teoria são leis que são estabelecidas como resultado, além de pesquisas científicas, de discussão científica. Um cientista ele faz uma pesquisa e ele não determina uma lei, ele propõe. E isso tem que ser aceito por uma comunidade de cientistas que também são especialistas na mesma área. Então não é a vontade de alguém acordar de manhã, eu vou criar uma lei para a natureza e todo mundo, nossa, que legal, muito obrigado. Não. Para isso, ele precisa se basear em modelos. Algumas coisas a gente pode ver quando o Sol está brilhando lá fora e a gente pode ver quando o Sol não está brilhando lá fora. Aí trabalhamos com dia e noite. Mas é muito difícil a gente ver como é o Sol por dentro. Então o que nós temos sobre o Sol? Modelos de como o Sol é, com base no estudo dos fenômenos que o Sol causa, outros fenômenos menores que a gente simula em laboratório. Então vamos criando modelos e esses modelos amparam as nossas leis, certo? O que eu vou falar para vocês na aula de hoje, a maior parte não foi visto por alguém, porque o tamanho é muito pequeno, mas são a melhor prova quando a gente olha para modelos científicos que foram feitos, certo? Continuando, lembra que eu falei de 1998?
começou naquela época? Não. Olha só a época em que nós começamos, século V a.C., 2.520 anos atrás. Faz tempo, hein? Um grego de nome Leucipo, no ano de 400 a.C., começou com essa ideia e um dos seus alunos, Demócrito, ajudou a finalizar. E eles tinham uma seguinte ideia: definimos o que é doce, amargo ou as cores. Mas a composição dessas definições está nos átomos. Gente, tanto tempo atrás assim eles já sabiam sobre átomos. Reza a lenda que Leucipo e Demócrito estavam conversando um dia sobre uma praça que tinha uma cobertura e começou a chover. E a chuva que escorria pelo telhado batia no chão de pedras, e eles começaram a perceber que a gota, ao bater no chão, se partia em gotas menores. E o Leucipo propõe para o Demócrito: nós poderíamos pegar cada uma dessas gotas menores e jogar de volta contra a pedra, e ela se fracionaria em gotas menores ainda? Poderíamos pegar essas gotas menores ainda e repetir o processo, até chegaríamos um momento onde essas gotas não se fracionariam mais. Nós chegaríamos na essência das gotas de água. Nós descobriríamos do que a gota de água é feita. Chegaríamos em algo indivisível. Volta para cá. Tomos, do grego, significa divisão, fracionamento. A é uma negação, ou seja, não divide. Átomo, indivisível. Eles tinham toda uma ideia, um conceito da palavra átomo. Eles viram átomos, experimentaram sobre átomos? Não. Eles criaram um conceito. Eu posso pegar tudo, dividir, até que eu chego na essência dele, o átomo. Pouco tempo depois, 1808, gente, mais de 2000 anos depois, para essa proposta evoluir um pouco mais. O Dalton disse que eles estavam errados? Não. Então, John Dalton, o cara que descobriu o daltonismo nele mesmo, até a doença acabou recebendo o nome em homenagem a esse senhor, o que ele percebe? Toda a matéria é formada de átomos. Os átomos são maciços e não poderiam ser criados e nem destruídos. Eles eram permanentes e indivisíveis. Ele se inspirou lá na ideia do Leucipo e Demócrito. Ele também, em laboratório, enxergou átomos? Não. Mas ele fazia experimentos de purificação. O que é isso? Ele pegava o sal e tentava separar até as estruturas primárias que formam o sal, fazendo o mesmo com água, ou mesmo com outras substâncias, outros metais, outros minerais no planeta. E ele percebia que ele chegava numa hora que ele não conseguia mais. Por exemplo, quando ele tentava pegar a hematita, que é uma rocha rica em ferro, ele percebia que um momento ele chegava no ferro, e o ferro era feito sempre de ferro. Ele conseguia diminuir o tamanho dos pedaços de ferro, mas nunca achar outra coisa além de ferro ali. Então, poxa, o ferro é composto somente de ferro. O ferro é um componente elementar para outras substâncias. Então, os átomos também são maciços e não podem ser criados e nem destruídos. Eles eram permanentemente indivisíveis. Repetir aqui, por quê? Porque é importante. A ideia do John Dalton, ele comparou com uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Só que a bola de sinuca, se a gente jogar no chão, ela quebra, né? Ele quis comparar com a bola de sinuca pelo fato dele imaginar que os átomos são esféricos, aquele formato de bola. E são muito maciços, ou seja, não tem nenhum espaço vazio lá dentro. Só que a bola de sinuca quebra se você jogar no chão. Jogar contra uma pedra, bater com um martelo. E os átomos não. Os átomos são indestrutíveis. Mais ou menos como algo assim. Era a ideia dele. E ele percebeu que diferentes elementos têm diferentes átomos, que mudam de tamanho e de massa, o que vocês chamariam de peso, mas é uma forma errada de tratar esse conceito. Massa, viu? Aí ele criou símbolos. Quando ele estava falando do átomo de oxigênio, o símbolo é somente um círculo vazio. Um círculo preenchido, átomo de carbono, e assim vai. Nossa, você tem que decorar isso, cai na prova escrito completo. Não, é só para mostrar para vocês como é, certo? Próximo século, em 1906, J.J. Thomson, costumamos chamar ele assim. O que o Thomson propôs? Ele pegou um equipamento chamado tubo de Crookes, desenvolvido pelo William Crookes. Esse tubo de Crookes tem uma bateria muito forte aqui embaixo. De um lado, o polo negativo, do outro lado, o polo positivo. E por aqui, eles sugam o ar, diminuindo a pressão aqui dentro, ficando rarefeito. E aí, quando eles ligam a bateria, a corrente elétrica, a eletricidade, quando passa aqui, produz esse fenômeno. Luz. O que o Thomson falou? Eu estou tirando as partículas aqui de dentro.
E quanto mais eu tiro, mais forte a luz fica. É sinal que eu consigo permitir que algo atravesse com mais facilidade. Tem algo correndo aqui dentro, se movimentando aqui dentro, e que quanto menos gás eu tenho, mais facilidade ele tem para se movimentar. E vai do lado negativo em direção ao lado positivo. Então ele tem afinidade pelo positivo. Quem tem afinidade pelo positivo é porque tem natureza negativa. O que mais que ele fez? Colocou placas aqui, desculpem, colocou placas aqui, por exemplo, carregadas positivamente. E a luz dobrava em direção ao lado positivo. Se ele colocasse o positivo para cima, a luz dobrava para cima. Então ele percebeu que isso tinha uma natureza negativa. E quem que tem muito dessas partículas, dessas cargas negativas? Algo chamado âmbar, a resina de árvore. Se você esfregar âmbar contra um tecido de lã, um pano de lã, ele vai ficar muito carregado, vai dar aqueles estalinhos, vai grudar no cabelo. E em grego, âmbar se chama elétron. E ele falou que o átomo continua sendo uma esfera, mas não é maciça como a de Dalton. Ele é neutro, já que toda matéria é neutra, mas ele é neutro porque ele tem equilíbrio de cargas. As cargas negativas ele chamou de elétron, que é a palavra para âmbar, né? E se são neutros, devem apresentar partículas positivas. Então, se ele tem elétron, precisa de alguém para equilibrar, tendo partículas positivas. Ele não identificou as positivas, ele só disse que existiam. E ele propõe algo mais ou menos assim. Uma esfera maciça, cravejada, incrustada nela, várias partículas negativas. E essas partículas negativas podem trocar de um átomo para o outro. Mas sempre mantém a proporção positivo-negativo para tudo ficar neutro. Aí, na época, associou-se a essa ideia um modelo chamado pudim de passas. Como assim? O pudim seria a parte positiva e as passas, os elétrons que podem ser colocados ou retirados. Certo? Então olhar para um elétron é igual olhar para um átomo é igual olhar para um pudim? Segundo o Thomson, sim. E o Thomson aprimorou o que o Dalton havia falado. Ele em nenhum momento disse que Dalton estava errado. Um exercíciozinho para vocês treinarem aí um pouquinho. Que bom que vocês terminaram o exercício já, vocês são muito rápidos. Vamos para o nosso próximo cientista. Ainda na Inglaterra, só que no próximo século, né, não 100 anos depois, Ernest Rutherford, em 1911, propõe o quê? Ele pegou um pouco do mineral polônio, já havia sido estudado pela Marie Curie, colocou dentro de uma caixa de chumbo que tinha uma abertura. Essa abertura dava para um campo. Esse campo aqui, quando a radiação que o polônio emite, as ondas de radiação saem, bate nesse campo, o campo brilha. Então, onde a radiação bateu, o campo acende,
vamos dizer assim. No caminho da radiação, ele colocou uma lâmina de ouro. Lâmina de que grossura? 10 vezes mais fina que uma folha de papel. Então, a espessura muito, muito, muito fina de uma lâmina de ouro. E ele imaginava o quê? A radiação vai bater nas partículas do ouro, vai voltar e só esta região vai brilhar. Correto? Errado. Isso é muito legal em ciência, né? Ele bolou uma hipótese, ele tinha uma expectativa, e a expectativa dele não foi atendida, aconteceu totalmente diferente do que ele pensava. Isso quer dizer que o experimento dele não funcionou? Sim, funcionou para mostrar para ele outra maneira de pensar, e não a maneira que ele pensava. Olha lá o que ele percebeu. A maior parte da radiação atravessava a lâmina de ouro. Se ela atravessava é porque tem espaço para ela passar. Isso quer dizer que se eu pegar essa lâmina de ouro, colocar no meu rosto, eu vejo a luz do outro lado, vejo o meu colega? Não, porque esses espaços são tão pequenos que a luz não é capaz de passar. Só a radiação, que a radiação é muito menor do que o espaço que a luz precisa. E ele percebeu também alguns desvios. Aí depois, em outros testes, ele colocou cargas positivas, né, e viu que a radiação desvia cargas positivas. Ele percebeu o seguinte, tem algo lá dentro das partículas do ouro, que é extremamente positivo e que a radiação, se ela passar um pouco perto, ela é empurrada para o lado, ela é desviada. Por isso que acontecia esses brilhos para o lado, assim. Quando batia nesse núcleo, esse miolo positivo, acontecia uma pequena mudança na trajetória. Mas a maior parte da radiação passava por esses espaços vazios. Quer dizer que tem muito mais espaço vazio do que espaço preenchido. E essa teoria não para por aí. Ela foi aprimorada por um outro cientista, chamado Niels Bohr, lá na Dinamarca, onde ele propõe que os elétrons... Lembra que o Thomson falou que os elétrons estavam grudados na parte positiva? Ele propõe algo diferente. Ele falou, não, sim, os elétrons vão existir, Sr. Thomson. Porém, eles não estão grudados, eles estão girando em volta, como os planetas orbitando o Sol. Onde o núcleo, o miolo, é positivo, muito denso, não dá para atravessar ele, e os elétrons são muito pequenos e estão dando voltas ao redor desse núcleo. E é por aqui que a radiação passa. Só que quando a radiação se aproxima desse núcleo, ela é desviada. Né? Se aproxima do núcleo, ela é desviada, porque o núcleo é positivo. Quando ela bate no núcleo, ela volta. E o Niels Bohr, junto com o Rutherford, propuseram essa ideia de um núcleo positivo e os elétrons negativos em volta. O Bohr percebeu outra coisa também. Ao queimar cobre, lítio, sódio, queimar outros metais, a gente percebe mudança na cor da chama. Mas quando você tira o metal do fogo, rapidamente o fogo volta para a cor que ele tinha e o metal também recupera a sua cor natural. Por que isso? Ele propõe que os elétrons, quando eles ganhavam energia com o calor do fogo, eles mudavam de órbita, eles trocavam do lugar que eles estavam girando e começavam a girar num lugar mais distante. Só que logo eles perdem essa energia, voltam para o seu próprio lugar e emitem luz nesse retorno. Então eles aquecem e mudam de órbita, quando eles retornam, emitem luz. Sem querer, ele estava explicando como funcionam as lâmpadas já, e permitiu a criação de vários outros modelos de lâmpadas, inclusive o flash para máquinas fotográficas, e até o LED do celular que acende iluminando para você poder bater uma foto, respeita esse processo, respeita esse fenômeno descoberto lá pelo Niels Bohr. Então, um erro de língua portuguesa aqui, me desculpem, por favor, né, perdão. Corrijam no texto de vocês, quem está fazendo anotações aí. Quando ocorre diferentes movimentações dos elétrons? Não, quando ocorrem as diferentes movimentações dos elétrons, e eles retornam à camada original e liberam luz como uma cor específica daquele elemento. Certo? Muito obrigado por me desculparem. Continuando a história, James Chadwick, 1932, ainda na Inglaterra. Nossa, era um lugar que tinha muitos cientistas? Sim. E eles se encontravam lá para discutir. Lembra que eu falei? Precisa de vários cientistas discutindo uma teoria para ela virar uma lei? O que o Chadwick propôs? Tem algo muito estranho, gente. Se você tem elétrons em volta, beleza. Eles estão distantes um do outro. Mas no meio você só tem partículas positivas, que o Rutherford batizou de prótons. Como que essas partículas positivas ficam juntas se elas têm cargas iguais? Se elas têm cargas iguais, elas tinham que ficar separadas. E por alguns cálculos, ele começou a perceber a massa do núcleo do átomo. E ele via que a massa do núcleo do átomo não batia com o número de prótons. Em alguns experimentos, eles começaram a detectar partículas que tinham massa, mas não tinham carga. Ele chamou essas partículas de nêutrons.
E ele falou, olha, tem partículas no núcleo que servem para juntar os prótons que não têm carga. Como é que ele provou que elas não têm carga? Na presença de prótons, elas se ligam aos prótons, e na presença de elétrons, elas se ligam aos elétrons. Então elas têm carga zero, elas são neutras. Mas tem massa, então elas ocupam espaço. E por um pouco de matemática, ele conseguiu propor que essa partícula que eles detectavam e que não tinha carga, era o que compõe o resto do núcleo, que ninguém sabia da onde vinha essa massa que existe no núcleo. Hoje, o que a gente sabe, segundo Chadwick, que a massa do átomo depende do número de prótons, os azuisinhos positivos, com o número de nêutrons, os vermelhinhos aqui, sem carga. Isso dá a massa do átomo. Poxa, professor, e os elétrons? Os elétrons têm uma massa tão insignificante, ela é 1.600 vezes menor que a massa de um próton, que você pôr um elétron ou tirar no átomo, não faz diferença nenhuma para ele. É tipo arrancar um fio de cabelo de uma pessoa, mandar ela subir na balança e querer ver diferença. Não faz. Mesmo quem perdeu muitos fios de cabelo. Então, um átomo perder todos os seus elétrons não muda a sua massa de maneira significativa. Perder um próton muda muito. Outra coisa que o Chadwick propôs junto com o Bohr, que o número de prótons é o que dá identidade. Ou seja, um átomo de ouro só é um átomo de ouro porque ele tem aquele número de prótons. Se eu mudar o número de prótons, ele deixa de ser um átomo de ouro e vira um outro átomo. Nossa, então eu posso transformar átomos? Calma, cenas das próximas aulas. Vamos falar sobre isso. Então, o modelo do átomo de Rutherford e Bohr propunha isso, um núcleo positivo com elétrons em volta. O Chadwick reforma e diz que o núcleo tem partículas positivas e neutras juntas. E a proposta é mais ou menos isso aqui que vocês já devem ter visto desenhado muitas vezes, né? Partículas positivas e partículas neutras juntas, e em volta girando, partículas negativas. Essa parte em volta, eletrosfera, correto? Gente, aqui a flechinha do nêutron foi passear um pouco para o lado, tá? Me desculpem, mas essa bolinha azulzinha clara aqui. Mais um exercíciozinho para vocês se divertirem aí. Então, continuando, vocês já terminaram, são muito ligeiros mesmo. O modelo atual, Rutherford e Bohr, mas com propostas do Chadwick, né? Apresenta o aspecto de sistema solar, núcleo no meio, elétrons em volta, o núcleo como se fosse o Sol, os elétrons como se fossem os planetas, só que é algo muito, muito menor, onde a eletrosfera representa a órbita dos planetas e o núcleo o Sol. Lembrando que toda a matéria do universo é feita de átomos, e todos os átomos têm essa mesma carinha. O que muda é o número de prótons, nêutrons e elétrons, principalmente o número de prótons. Lembra? Mais 2 minutos aí para vocês se divertirem com outro exercício e na sequência um exercício um pouco mais longo, vai precisar de algo em torno aí de 7 minutos para vocês
terminar aí uma bateria um pouquinho maior de exercícios, mas vocês são rápidos, são ágeis para essa resolução. Gente, continuando ali, só fechando esse nosso conhecimento, a gente trabalhou o quê? Toda a matéria é formada de átomos. Tinha uma ideia lá dos gregos antigos, essa ideia foi sendo aprimorada a partir do John Dalton, do Thomson, do Rutherford, do Bohr e do Chadwick. Reformada a que ponto? A ponto de ver que o átomo ele não era tão indivisível assim. Ele sim pode ser dividido e tem partículas menores formando o átomo. Chamamos de partículas subatômicas. Quais são elas? Prótons, elétrons e nêutrons. Certo? Continuando a história. A palavra partícula em si é um termo usado para designar qualquer porção da matéria. Um grão de areia é uma partícula. Agora, quando a gente propõe modelos, é porque é uma partícula não visível, como o átomo. Como ele é invisível ao olho nu, é a menor partícula que forma a matéria. Então, toda a matéria do universo é feita de átomos. Se eu pegar um desses grãos de areia aqui, eles são feitos de vários átomos. E eu sei que são feitos átomos de substâncias diferentes. Mas cada átomo desse, de cada substância, ele é feito de prótons no núcleo, nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera girando ao redor. Combinado? Então, a matéria, partículas extremamente pequenas e indivisíveis chamadas átomos, que nós percebemos depois que são divisíveis. E a palavra átomo em si significa o quê? Indivisível. Por quê? Porque a ideia lá na Grécia Antiga e para o John Dalton é que não dava para quebrar mesmo. Mas nós percebemos que ele é quebrável sim. E até hoje nós estudamos átomos. Inclusive, para estudo de átomos no Brasil, existe um grande laboratório chamado Projeto Sirius. Vale a pena ver a respeito, hein? Algo extremamente moderno no nosso país, e a gente não costuma imaginar algo em ciência tão moderno aqui, né? Mas sim, nós temos muita ciência de ponta sendo feita no Brasil. Veja a respeito do Projeto Sirius, um modelo de laboratório que não existe em muitos no mundo. Se eu não me engano, ele é um modelo de nível 4, são só 5 níveis, e não existe outros 3, acho que existe somente outros 3 de nível 4 no mundo e um de nível 5. O de nível 5 é gigante, é um túnel de 27 quilômetros embaixo da Terra. Mas, leiam a respeito, fica como dica da aula de hoje. Fechando tudo. Então, os gregos, o conceito de átomo, a palavra átomo em si. O Dalton, a teoria dos átomos, que tudo é feito de átomos. O Thomson descobre o elétron. O Rutherford, o próton. O Bohr propõe o comportamento da eletrosfera. E o Chadwick descobre os nêutrons. Outra coisa que vocês devem lembrar, pelo nosso período de isolamento. Tomem água, se alimentem bem, faça atividades em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Muito obrigado por estarem comigo na aula de hoje. Fiquem bem.